Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. É com satisfação, vou conversar com o Kiko Carvalho, ele é CMO da Olus Tecnologia. Puxa vida, Kiko, que legal, você já me deu uns spoilers aqui, já conversamos um pouquinho, tem coisas muito interessantes para falar, muito interessante a atuação da empresa, não é isso? Tem coisa para a gente desenvolver aqui. Certamente. Olá, Xandó. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Estamos muito felizes de estar aqui conversando com você. E, sim, tem muita coisa para a gente falar sobre automação, sobre inteligência artificial e, principalmente, sobre como as empresas estão lidando com esse pesadelo que é a pandemia, né? E como que as empresas estão fazendo para se comunicar com seus clientes. Não, com certeza é um vasto assunto e por isso eu vou te pedir para a gente começar essa nossa conversa. Resgata brevemente o histórico da Olus, né, a origem, né, onde ela foi se é uma empresa nacional ou não, enfim, conta um pouco do histórico dela, que até é bem interessante para a gente poder dar início a essa nossa conversa. Claro, com prazer. A Olus ela é uma empresa nacional, ela nasceu em 2010. O fundador é o Paulo Godoy. O Paulo é um executivo com larga experiência no mercado de telecomunicações e que em 2010 passou por diversas empresas multinacionais e decidiu abrir sua própria empresa, criou a Olus. A Olus nasceu do trabalho do Paulo Godoy com mais 4 desenvolvedores que ficaram entre 4 paredes durante um ano desenvolvendo o sistema. Como esses profissionais já tinham muita experiência neste mercado de telecomunicações, e aí, com isso, depois de um ano, um pouquinho mais de um ano de trabalho, o Sistema Olus foi lançado no mercado. Isso lá em 2000, esse início foi lá em 2010, e aí de lá para cá o sistema foi lançado no mercado e cresceu boca a boca, um cliente falando para o outro ao longo desses 10 anos, e hoje nós estamos aí com cerca de 120 clientes em 10 países. Puxa vida. Sabe que o que me chama muito a atenção disso que você me conta é que o sistema nasceu com uma proposta que era ser um discador de ligações e distribuição em call center, que é o gene inicial. Só que foram sendo ao longo do tempo agregadas funções e funções e funções. Então, assim, conta pra gente como cresceu isso tudo, né? Começou dessa ideia, né? Foi aperfeiçoado muito, como você acabou de dizer. Mas o que mais? Aonde mais vocês chegaram? O que mais vocês atendem de necessidade de contato com o cliente? Então, Xandó, o sistema, como você bem falou, ele nasceu com o propósito de ser um discador de chamadas, né? Ou seja, a empresa precisa... Ele nasceu no primeiro momento para atender o mercado de cobrança, né? Os contact centers são contratados pelas instituições financeiras para fazer o contato com o cliente e tentar negociar para que aquela situação seja resolvida, né? Aquela pendência financeira ou aquela venda, tanto faz. E ele teve um grande desempenho, falando de resultado, o desempenho do sistema Olus no mercado foi muito bom. E ao longo dos anos, nossos desenvolvedores, principalmente nosso presidente, nosso vice-presidente, sempre olhando para frente, essa é uma característica da Olus, a gente está trabalhando muito no presente, mas com o olho muito focado no futuro. Então, a gente já começou a fazer alterações no sistema para que ele ficasse pronto, para que no momento que chegasse, poxa, agora teremos os robôs, que era uma coisa que já era uma certeza que o mercado tinha, mas que não sabia Já enxergava quando isso ia acontecer. Ou seja, nós já fomos trabalhando nos bastidores, né, vamos dizer assim, para que tudo tivesse pronto no momento certo. Então, a gente nasceu como discador, aí depois a gente foi colocou-se a URA, colocou-se o agente digital,
colocou-se diversas funcionalidades, a análise de silêncio que ninguém tinha, naquela época ainda do telefone fixo, ou seja, a gente foi embarcando tecnologia num sistema que já era super tecnológico e fomos agregando tecnologia e funcionalidades. Até que em 2017 a gente lançou o Olus Channel. O que é o Olus Channel? O Olus Channel é a versão 5.0 do Olus, já todo preparado para atender a multicanalidade. E indo mais a fundo, a omnicanalidade, né? A multicanalidade é você dar várias opções de canais para a comunicação com o cliente. E a omnicanalidade é você fazer isso, dar essas várias opções, só que ter relatórios unificados, ser um sistema só, que é o mais importante, e é por isso que o sistema Olus cresce tanto ao longo dos anos. Porque a gente é um dos poucos sistemas realmente omnichannel. Não só importante, como desejável, porque no conceito da omnicanalidade, me corrija se eu estou com a ideia correta, implica em você poder começar um atendimento por qualquer desses canais e transitar para qualquer dos outros e continuar o atendimento do ponto que parou. Isso é muito importante, né? Na verdade, cara, isso é o que tem que ser feito, né, Xandó? Porque aqui, a gente estava batendo papo aqui antes de começar a nossa gravação. Você falou, poxa, muitas vezes eu vou ligar para resolver um problema de qualquer empresa que eu sou cliente, e aí eu tenho que falar o meu nome 1, 2, 3, 4 vezes, eu tenho que botar o meu CPF 1, 2, 3, 4 vezes. Então, puxa, isso é desagradável, né? Isso é desagradável para o cliente, muito, né? Ele fica, certamente já gera uma irritação, já gera um ambiente despropício para o fechamento desse negócio, para a resolução dessa pendência, ou dessa pendência, dessa cobrança, ou dessa venda. Uma vez que você faz o cliente ter que repetir, muitas vezes, os mesmos dados, isso já dificulta o seu propósito, que é chegar num acordo com aquele cliente, seja para cobrar, seja para vender, seja para dar um aviso que vai vencer uma fatura, enfim. Não importa o seu propósito, mas quanto mais facilidade você der para o cliente, o ambiente que você cria para aquele negócio aconteça, ele fica mais propício. Não, puxa vida, não, é claro, porque é extremamente desejável, mas na atualidade, né, trazendo para os dias atuais, empresas que precisaram se modernizar, se digitalizar na pandemia, né, você me contava que o sistema de vocês hoje opera na nuvem, mas mais do que isso, a parte de robô, inteligência artificial, tem cliente que chega a contar, começa a prosear com o robô, não é isso? Como é que é essa história aí que você me contava? Você gostou dessa história? Essa história é bacana mesmo. A gente estava comentando sobre quando surgiu os agentes digitais, né, ou virtuais, ou robôs, não importa como a gente chame, mas eles foram evoluindo ao longo do tempo ao ponto de se tornarem bem humanizados, né? E muitas vezes o cliente não percebe que está falando com um robô. Então, eu estava te contando até uma história que é muito bacana, que quando a gente foi implantar o sistema Olus no nosso primeiro cliente no Peru, eu estava responsável pela implantação na época, e lá no Peru, aqui no Brasil, o Brasil ele é nesse mercado de telecomunicação, de relacionamento entre empresas e clientes, ele está bem evoluído em relação ao restante dos países daqui da América do Sul. Tá? Isso eu posso te falar com segurança e com propriedade, porque eu vivi nesses países, girando esses países e fazendo a implantação do sistema Olus, então isso é latente, é gritante, né? Então, a gente teve casos lá que chegavam a ser engraçados, que o robô ligava para a pessoa para fazer uma cobrança de uma conta X de telefone, ou de TV a cabo, ou do que seja, de luz. E o robô é tão humanizado que a pessoa do outro lado da linha, isso depois eu escutando as gravações, né? Eu ficava escutando as gravações com o pessoal do planejamento do nosso cliente, né? Para medir qualidade, a gente cuida muito de perto das operações e tal. E aí a gente começava a contar para o robô
Ah, sabe o que que é, meu filho? É que eu não paguei porque minha filha quebrou a perna, meu marido foi internado, meu cachorro pegou É, raiva, o açougue aumentou o preço da carne, enfim, ele começava a dar mil desculpas para o robô, sendo é, que o robô só perguntou assim: você tem um saldo em aberto? Estou vendo aqui no sistema que você tem um saldo em aberto de R$ 100. Você é. pode pagar até sexta-feira? A resposta seria sim ou não. Aí a Uhum. próxima intervenção do robô seria: e até terça-feira, sei lá. Isso é de acordo com que a empresa que utiliza o sistema vai Os configurar, né? parâmetros. Os parâmetros. Então, a resposta da pessoa seria somente um sim. Só que o robô sim ou não, né, no caso. Só que o Uhum. robô é tão humanizado que a pessoa começa a conversar com ele. Isso não foi 1, 2, 10 ou 100 casos. Isso foi. É, Imagina você cobrando milhões de pessoas todos os dias, né? não. Então, eram É, muitos casos desses. É interessante de ver assim como as pessoas não entendiam, não percebiam que estavam falando com o robô. mas ó, vou te falar, isso eu adoraria se um dia isso for compartilhável, né, uma gravação dessa, porque assim, eu confesso para você que eu sempre tive no passado um certo preconceito contra esses atendimentos robotizados, exatamente por essa não humanização. E aí você se sente um tratamento meio que autômato. Agora, se o diálogo transcorre dessa maneira tão fluida, puxa vida, é bom para todo mundo, porque a hora que o sistema chegar num ponto e que ele realmente precisa de uma intervenção humana, opa, ele desvia e aí o atendimento segue por alguém. Tem situações que precisa, tem situações que não precisa. É produtividade, economia para todo mundo e as pessoas ficam bem atendidas. É um ganha-ganha, né? Certamente, é como a gente estava conversando, né? Essa primeira linha de atendimento, ela pode ser feita perfeitamente por atendentes virtuais e precisou, se é uma coisa muito complexa, o cliente que está lá na ponta da linha não gosta, não está adaptado a falar com o cliente, isso vai vazar para um operador humano. Mas num cenário de pressão 12/8, vamos dizer assim, É, com as coisas caminhando normalmente, a maioria das transações são resolvidas na primeira linha do atendimento. é. E aí você deixa para ir para o humano somente aquele caso mais complexo ou que A envolve. exceção. A exceção. Você resumiu melhor do que eu, obrigado, te É. agradeço. Por exemplo, eu tenho um produto aqui que chama Olus Conciliador. O que a gente fez? A gente criou um robô que, por exemplo, eu, Kiko Carvalho, estou devendo a minha conta de telefone, tá? E essa conta está em aberta, sei lá, há 2 meses, que eu estou devendo lá R$ 132 de telefone. Tá. E a empresa está me cobrando e não consegue receber, não consegue receber, não consegue receber. Nós criamos um produto chamado Olus Conciliador. O Olus Conciliador, ele é um robô super humanizado, super bacana, tá? Tudo aqui nosso é feito com linguistas, é tudo. O robô, ele fala com você de uma maneira super tranquila, sem formalidade. Então, ele usa uma linguagem muito do nosso dia a dia, então isso faz com que a pessoa fique mais à vontade. Esse conciliador, ele oferece, Kiko, você tem aqui uma fatura em aberto de R$ 132. Eu estou verificando aqui no sistema e eu consegui para você um desconto, se você pagar hoje, de 90%. Opa. O cliente pode falar, poxa, legal, vou pagar. Ou então, o cliente fala, te interessa? O cliente fala, não. Então, te interessa em pagar 50% do valor parcelado em 5 vezes? Diga sim ou não. Ele disse sim, o cliente, legal, vou te passar para um consultor. Aí manda lá para um consultor. Ele disse não, e tudo isso, no sistema por trás, já tá parametrizado quanto disponível tem de desconto para aquela pessoa. Porque o credor, ele quer recuperar a maior É. quantidade de dinheiro possível, né? E o devedor, naturalmente,
são papéis opostos, ele quer pagar a menor quantia possível para se livrar daquilo. Então, esse robô, ele literalmente faz uma negociação. Você dá uma resposta para ele, ele em milissegundos busca no banco, já volta com a resposta, já volta com o retorno do robô falando, isso aqui eu não consigo, mas eu consigo isso aqui. Então, é bem bacana, cara. Hoje os robôs estão muito evoluídos. Não, e é muito interessante, né? Juntando dois tópicos que você comentou comigo, que você me contava que por conta de uma implantação muito bacana que aconteceu no Brasil, isso possibilitou aí a expansão internacional da companhia. Então, comenta um pouco sobre isso e, por fim, quem é o cliente da Olus, né? Ou existe algum tipo de empresa que é especial cliente da Olus? São todas elas? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essas duas coisas, que o nosso tempo já voou, mas vamos contar essa história para as pessoas que estão nos vendo. Tá bom. O cliente da Olus, o cliente da Olus, ele nada mais é do que toda empresa que precisa se relacionar, se comunicar com o seu cliente. Ou seja, a empresa que precisa receber uma ligação do cliente, ou que o cliente quer comprar um pacote lá de luta, de futebol, desses programas desses reality shows, ou ele quer saber por que a fatura dele veio com o valor X, ele liga na empresa, né? Então, essa empresa precisa se relacionar. Ou a empresa precisa cobrar esse cliente ou oferecer novos produtos, né? Fazer um cross, fazer um upsell, enfim, precisa se comunicar com esse cliente. Então, toda empresa que precisa se comunicar com o cliente é um potencial cliente da Olus. Então, a gente atende financeiro, varejo, saúde, entretenimento, serviço. Na verdade, a gente atende a todas as verticais. Uma frase que resume é a empresa que precisa se relacionar com o seu cliente. Todas? Todas. A empresa potencialmente todas. Vamos combinar que já tem aquele ditado, né? Quem não se comunica... Isso indica, né? Exatamente, a sabedoria do Chacrinha, mas é isso aí. Eu nem lembrava que era do Chacrinha, mas eu lembrava do ditado. E aí, Xandó, isso que você comentou da nossa... A gente estava se planejando aqui para sair do Brasil. A gente atingiu 100 clientes aqui no Brasil, e aí a gente estava planejando o nosso voo para fora. Só que um dos nossos maiores clientes, que é uma das maiores empresas de contact center do mundo e é uma das maiores do Brasil, começou a utilizar o sistema Olus e começou a ter resultados bastante interessantes aqui, utilizando o sistema Olus. O resultado da operação em recuperação de crédito começou a chamar a atenção do CEO da empresa globalmente. E aí, o CEO da empresa globalmente entrou em contato com o CEO da empresa aqui no Brasil e falou, poxa, vocês estão com resultado muito legal, o que vocês estão fazendo? E aí, o pessoal da empresa aqui falou, poxa, nós colocamos o sistema Olus, ele está servindo para a gente fazer, nós estamos atendendo diversos clientes com o sistema Olus e estamos tendo esse resultado. O cara falou, e qual a possibilidade da gente levar esse sistema para os outros países, para as nossas outras sucursais, nossas outras filiais? O CEO lá do nosso cliente entrou em contato com o CEO aqui da Olus e falou, vamos embora, para fora. Ele falou, vamos embora. Isso faz 2 anos, a gente já está em 10 países. Aí, nesses países que esse cliente tinha sucursal, a gente já foi se desenvolvendo, ganhando novos clientes, criando canais de revenda, né, distribuidores. E aí a Olus hoje já está nos 10 países e crescendo, né? Já estamos na Europa, na Espanha, na Itália, em quase todos os países da América Latina. Essa história é muito interessante, é muito legal. Eu tenho muita vontade da gente, daqui a alguns pares de semanas ou um par de meses, a gente voltar a conversar, porque esse assunto é muito dinâmico, com certeza vai ter novos casos para você contar. Quem sabe presencialmente, tomando um café ao vivo aí no seu escritório. Seria maravilhoso.
Não, vamos fazer isso sim. Vamos combinar de retomar essa conversa. E o nosso tempo já foi, mas eu te agradeço muito por ter compartilhado com quem está nos vendo aqui, contado a história, o assunto de tecnologia, atendimento, cliente, inteligência artificial, robô, é sempre algo que eu gosto muito e gosto de passar para quem está me vendo. Então vamos deixar marcado, vamos voltar a falar em algum tempo. É isso aí, combinado? Combinado, e na próxima será um prazer a gente voltar a falar. Será um prazer ainda maior se for aqui na Holo, se essa pandemia tiver, a situação tiver mais calma, né? Claro. E tem muito assunto para a gente falar, tem cases para a gente mostrar, tem cases para a gente mostrar como o sistema funciona, o que ele faz, o que ele agiliza a vida das empresas quando se diz respeito ao atendimento ao cliente. Não. Maravilha, super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Kiko Carvalho, CMO da Olus Tecnologia. Permaneça seguro, a vacina está na esquina, a gente volta a falar. Até lá!